Bom, gente, falando agora sobre um dado interessante nas eleições desse ano, desde 2017, os candidatos a cargos eletivos passaram a receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundão Eleitoral. E a forma como os partidos brasileiros decidem fatiar esse bolo pode dar pistas aí sobre as prioridades eleitorais. Quem vai contar mais detalhes para a gente sobre essas prioridades é a nossa Elizabeth Pacheco de São Paulo, mas não deixo de chamar a atenção para uma manchete que eu mostrei hoje no estado de São Paulo, Beth, mostrando que muitos dos deputados que votaram contra o fundão bilionário estão usando dos recursos desse fundão bilionário. Já que está na lei, já que está tudo certo, vamos usar, né? Exatamente. Bom dia, querida Cecília. Essa é uma das pistas, né? Muitas pistas interessantes mostrou esse levantamento. Um levantamento feito pelo Instituto Milênio, com base, claro, nos dados oficiais do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, dados esses compilados até o dia 3 de setembro. Então, até aquele momento, até o 3 de setembro, haviam sido distribuídos cerca de 2 bilhões e 800 milhões de reais desse fundão de quase 5 bilhões de reais. E aí já tem o primeiro dado, né? Menos da metade, então, dos candidatos, 41%, receberam já esse fundo, né, da campanha para tocar aí as suas campanhas. Mas um outro dado muito interessante, né, que mostra, porque esse dinheiro é dado para os partidos e os partidos aí distribuem para os seus candidatos. E eles estão distribuindo, dando preferência aos homens e aos brancos. A gente tem já logo de cara nosso primeiro gráfico que mostra essa diferença entre homens e mulheres. Olha só, os homens receberam cada um, em média, 272 milhões de reais. Já as mulheres, 185 milhões de reais aproximadamente. Se a gente for fazer uma conta rapidinha, para cada R$ 1 que o homem recebe, a mulher fica com 68 centavos. E aí, quando a gente distribui, né, esse fundo, considerando cor de pele e raça, a diferença é muito mais gritante. Mostra que os brancos receberam quase mais do que o dobro da verba destinada aos pretos. Olha só, os brancos ficaram com cerca de 300 milhões de reais contra 130 milhões de reais aos candidatos pretos. Aí, quando a gente considera os amarelos, por exemplo, ficaram com 225 e 500 mil, os pardos quase 190 milhões e os indígenas 188 milhões. Os pretos, né, foram os que menos receberam, de novo, repito, 130 milhões de reais, apesar de serem quase 1.600 candidatos, né, ou seja, cerca de 30% em relação aos brancos. Veja, esse levantamento não mostra, por exemplo, se o partido levou em conta o patrimônio daquele candidato, se ele deu mais recursos, mais verba para quem tem menos dinheiro, né, particularmente. Mas mostra que há muita diferença, sim, entre candidatos novatos e veteranos. Por exemplo, o candidato à reeleição, independentemente do cargo, o candidato à reeleição, que representa aí 5% do total, já recebeu cerca de 30% da verba. Os candidatos à não reeleição, os outros candidatos, ficaram com uma verba inferior, 5 vezes menor a esse valor dos candidatos à reeleição. E outra diferença entre os cargos, né? Presidente, senador, deputado federal, estadual, governador. Quem recebe mais verba são os candidatos a deputados federais. E isso é fácil de explicar, Cecília, porque aí depende da representatividade partidária, ou seja, quem vai receber mais verba desse fundo eleitoral no futuro é aquele partido que mais deputados federais tem na Câmara. Cecília. Obrigada, Beth, pelas informações. É bom a gente ficar de olho e pensar muito bem na votação para essa parte do nosso governo também, a votação da Casa do nosso Parlamento.